No dia 11 de março de 2011, o Japão sofreu seu maior terremoto da história, gerando de uma única vez mais de 18 mil vítimas e comprometendo 3 dos seus reatores nucleares da central energética nuclear japonesa que estava na cidade de Fukushima. No dia 12 de março, no dia seguinte do desastre, o primeiro reator nuclear explode. No dia 14, mais um reator explodiu. E por fim, no dia 15, o último reator danificado também explode. A consequência direta desse tsunami foi 18.428 mortos, 300 mil pessoas perdendo as suas casas e uma área de aproximadamente 1.150 quilômetros quadrados totalmente evacuada. Com desse total, 330 quilômetros quadrados ainda estando completamente desabitada devido à radiação dos reatores nucleares que explodiram. Essa, sem sombra de dúvidas, foi a maior catástrofe enfrentada pelo Japão desde as bombas atômicas. E qual foi a resposta do governo japonês a esse desastre? Basicamente, a construção de uma gigantesca muralha com aproximadamente 400 quilômetros de extensão, com o objetivo de assim proteger a sua população de uma possível nova tsunami. Uma onda comum, como aquelas que você já deve ter visto em praias pelo Brasil, são geradas basicamente por vento. E por conta disso, normalmente elas não atingem grandes alturas. Agora, um tsunami é uma série de ondas gigantescas e poderosas geradas por um evento sísmico, como por exemplo terremotos submarinos ou até deslizamento de terra dentro dos oceanos. Quando acontece esse tipo de evento, as ondas geradas se propagam por grandes distâncias e podem atingir com muita força áreas costeiras, causando assim danos devastadores. O principal problema relacionado a uma situação como a de um tsunami é que temos um grande volume de água se movendo a velocidades próximas dos 800 km por hora. Na prática, isso é equivalente a praticamente uma parede sólida de concreto viajando a quase 3 vezes a velocidade de um carro de Fórmula 1. O projeto japonês para a contenção desse tipo de dano é basicamente a criação de grandes muralhas extremamente resistentes, altas, largas e pesadas. E assim foi reservado para a execução desse projeto aproximadamente 12 bilhões de dólares para a criação de 400 quilômetros de muralha de contenção para a proteção da costa das principais cidades afetadas por tsunamis. A ideia central do projeto é que a contenção de concreto e aço consiga segurar as ondas tempo o suficiente para que a população local seja evacuada. Ou seja, essa muralha não é uma solução definitiva para o problema, sendo apenas utilizada para minimizar os danos à vida humana. A solução dessas barreiras já foi utilizada anteriormente pelo Japão, sendo utilizada inclusive nos eventos desastrosos de 2011. E mesmo com o desastre acontecendo, as barreiras existentes que eram mais baixas foi considerada como um sucesso pelo governo local, porque ela foi capaz de ganhar tempo para que a população local consiga sair. A barreira que estava presente nos desastres de 2011 foi feita exatamente com essa intenção de segurar e acalmar um pouco as ondas que tenham no máximo 8 metros de altura. E como pode ser visto nas imagens, ela cumpriu seu papel enquanto as ondas menores estavam atacando a barreira. Porém, quando o oceano surpreendeu os projetistas e enviou ondas de maior altura, as barreiras de contenção foram superadas e a água começou a invadir a cidade. Até o ano de 2011, as autoridades japonesas, pela média histórica das alturas de tsunamis que já haviam acontecido no passado,
acreditaram que os 8 metros de altura da barreira que existia naquele momento seria o suficiente para conseguir criar tempo para que a população local conseguisse fugir das ondas do tsunami. Porém, na prática, essas barreiras originais funcionaram por pouco tempo. Afinal, rapidamente houve um pico máximo de ondas do tsunami que atingiram até 15 metros de altura, ou seja, algo equivalente a um prédio de 5 andares, fazendo com que aquelas barreiras originais de 8 metros de altura fossem anuladas rapidamente, e assim gerando uma tragédia natural nunca antes vista pelo Japão. Como houve o sucesso do sistema de barreiras enquanto ainda havia ondas de menores dimensões, a solução do governo japonês para evitar futuras tragédias é basicamente de reforçar o sistema anterior com um acréscimo de tamanho de barreira, com ela saindo dos antigos 8 metros de altura para aproximadamente 15 metros de altura. As novas barreiras que estão sendo construídas possuem formato triangular, para assim suavizar o choque inicial das ondas contra a muralha, e ainda para conseguir aumentar o peso da estrutura para que ela possa suportar a força gigantesca dos choques das ondas do tsunami contra o concreto da barreira. Segundo o doutor no assunto, o Sr. McGowan, nas suas simulações, ao utilizar triângulos para suavizar o impacto inicial das primeiras ondas, mesmo que os tsunamis superem as barreiras dos 15 metros de altura, a tendência é que o fenômeno natural comece a se comportar como se fosse uma represa cheia, derramando a água excedente, assim como é visto na imagem, gerando ainda mais tempo para que a população consiga fugir. Porém, as muralhas japonesas não são apenas vantagens. Grupos populares e ambientalistas da região trouxeram a discussão a respeito do quanto que a muralha iria afetar o dia a dia das pessoas locais, questionando que essas barreiras poderiam prejudicar o ambiente marítimo e ainda prejudicar a vista da costa do país. Ao mesmo tempo, outra parte da população se mostrou completamente a favor do projeto e afirmaram que a muralha é uma espécie de mal necessário. E assim o governo japonês optou em prol da segurança e iniciou as obras. E no momento de gravação desse vídeo, essa grandiosa obra ainda está em fase de construção. Afinal, são mais de 400 quilômetros de extensão de muralha. Mas me diz uma coisa, se você morasse nessas cidades costeiras do Japão, você seria a favor ou contra essa gigantesca muralha japonesa? Escreva nos comentários a sua opinião e vamos conversar a respeito disso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a história da muralha japonesa. Se você gostou do vídeo, avalie se inscrever no canal. Eu me chamo Bruno e esse é o canal Cronologia. E talvez você goste de algum desses vídeos que estão aparecendo na lateral do vídeo. Espero que tenham gostado. Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Até já!